E aí, galera do 9º ano, tudo certo? Aqui quem fala é a professora Bruna, como você já conhece, com essa bela carinha aqui. Então, vamos hoje às correções das atividades da aula passada, tá certo? É de suma importância que vocês estejam com o livro didático de vocês em mãos. Quem não tiver livro, me procura também, que eu também dou as páginas para que vocês possam fazer e efetuar as atividades da mesma forma, tá certo? Até porque a gente entende a situação e tal nesse momento, então estamos aí abertos para que vocês também possam tirar suas dúvidas, tá certo? É importante que vocês corrijam e posteriormente vocês me mandem essas atividades corrigidas. Até porque, não que eu não confie em vocês, né, galera? Que eu não confio em vocês e tal, mas é porque faz parte das nossas atividades as correções também delas, tá certo? Então, é VaptVupt. Então, vamos corrigir de uma maneira bem rápida, porque eu também vou mandar um vídeo para vocês bem legal sobre a China, já para fixar aquele conteúdo tão importante, já que nós estamos lidando com o dragão asiático, né? E é a principal economia do mundo, né? Depois dos Estados Unidos. E até antes, digamos assim, dos Estados Unidos, tá certo? Então é muito importante que vocês corrijam essas atividades e me mandem posteriormente a nossa aula. Assistam a aula por completo, até porque se os professores se esforçam, vocês também têm que fazer um esforço gigantesco nesse momento, tá certo? Então, abrindo todo mundo aí na página 201, que eu passei a atividade de aula passada, então vamos fixar o nosso conteúdo através da correção dessa atividade. Então, fique ligado que nós vamos corrigir a atividade por completo, tá certo? Vamos acompanhar a leitura aí, pegando o livro, abrindo na página 201, para o vídeo, para copiar essa correção. Tira dúvida, qualquer coisa se tiver no privado, que a gente tá aí para resolver essas dúvidas de vocês, beleza? Primeira questão. Liderada por Mao Tse-tung, a Revolução Chinesa ocorrida entre 1949 a 1962 foi um dos maiores acontecimentos históricos. A Revolução se deu em dois movimentos, a luta dos camponeses por terras e a luta do povo chinês pela independência nacional. Que reformas foram feitas por Mao Tse-tung no decorrer do processo socialista do país? Então, essa questão a gente debateu, inclusive, durante a aula passada. Nós vimos que Mao Tse-tung foi um dos principais líderes da Revolução Comunista, um dos criadores do Partido Comunista Chinês. Então, vamos analisar essa questão aí a partir de agora. Primeira coisa que Mao Tse-tung fez, ele estatizou a economia. Então, vocês podem colocar aí, estatizou a economia, copiando, viu? Criou todas as empresas estatais, no caso. Criou cooperativas de arroz. Cooperativas. Justamente para também eliminar a fome que a população se encontrava nesse momento. Então, criou cooperativas. De arroz. Vamos botar cooperativas, que é isso, pode de forma geral. E adotou uma economia rural. Adotou. Passar um pouco para cá. Uma economia rural. Copiando. Rural. Justamente assegurando o trabalho no campo. O trabalho no campo. Essas foram as medidas tomadas por Mao Tse-tung para justamente transformar a economia voltada ao Estado. O Estado intervindo totalmente na economia, já que a criação do Partido Comunista é isso que enfatiza, tá certo? Então, qualquer dúvida, pode chamar. Segunda questão, acompanhando aí. Em 1997, em 1997, Hong Kong foi incorporada à República Popular da China. Então, Hong Kong, que é uma província atual da China, justamente por conta que a gente também analisou a aula passada, Hong Kong
era uma colônia inglesa que passou a ser dominada pela China devido a um acordo econômico entre a Inglaterra e a China. Incorporada à República Popular da China. O governo chinês já manifestou interesse em status especial para o tigre asiático, que apresenta nível de socioeconômico muito elevado e se comparando com o padrão chinês, principalmente ao IDH. O IDH de Hong Kong é bem superior à questão da China. Identifique as principais diferenças entre as economias das duas unidades políticas citadas. Então, nós vamos ter Hong Kong uma economia capitalista. Basicamente isso, Hong Kong. Hong Kong. Não tem nada a ver com a questão de unipartidário, que é a questão do Partido Comunista Chinês, que é o único partido até hoje, desde o período de Mao Tse Tung até os dias atuais, nós já temos um partido. Atualmente, quem é o líder do Partido Chinês é o Xi Jinping, que é o presidente da China, né? O Xi Jinping. Mas desde o período de Mao Tse Tung, nós só temos apenas um partido, que é o Partido Comunista Chinês, o PCC. Então, Hong Kong, capitalista. E China, nós damos o nome de comunista de mercado. Vamos dar o nome de comunista de mercado. Comunista de mercado. Por conta também da sua abertura econômica. Por conta da sua abertura econômica, tá certo? Então pode copiar aí, tá certo? Qualquer coisa dá uma pausinha, se eu ficar na frente, dá uma copiada aí. Terceira questão. No dia 1º de janeiro de 1997, a Inglaterra devolveu Hong Kong à República Popular da China. Identifica o período histórico em que a China cedeu Hong Kong à Inglaterra e quais consequências desse fato nas economias de Hong Kong e da China. A China cedeu Hong Kong à Inglaterra por conta da Guerra do Ópio, no século XIX. Pode colocar a China cedeu Hong Kong à Inglaterra durante a Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio, que aconteceu no século XIX. Pronto. Durante a Guerra do Ópio, que aconteceu no século XIX. A gente já respondeu, então, a terceira questão. Vamos aí à quarta questão. Vamos ler junto aí. Nestes tempos de globalização econômica, a China chama a atenção do mundo em função do seu intenso mercado consumidor e de um sistema político-econômico peculiar, denominado por alguns estudiosos de socialismo de mercado ou comunista de mercado, como queiram chamar. Apresente duas razões que justifiquem a utilização desse termo para a situação chinesa. Nós sabemos que a China, de comunista, de socialista, ela não tem nada. Ela é altamente capitalista e aberta para o mercado externo. Mas, politicamente falando, o sistema socialista chinês, ele é fechado, ele ainda permanece num regime muito fechado, principalmente no que diz respeito à sua população. Economicamente, nós vamos ter práticas capitalistas. Então, vamos ver, socialmente, vocês podem colocar aí, permanece socialista pela sua cultura e economia. Permanece socialista só pelo Partido Comunista mesmo. E é fechado, né?
tem um regime bem fechado, inclusive com a questão da internet, mas não liberada 100% para a população, de uma maneira geral, é fechado. No que diz respeito à questão econômica, na questão da economia, práticas capitalistas flexíveis e abertas. Bem controversas, né? E abertas. Práticas capitalistas flexíveis e abertas para o mercado, inclusive mercado e capital estrangeiro, como nós vimos também na aula passada, tá certo? Seguindo o fluxo aí, questões de marcar a partir de agora. Vamos dar uma dinamizada aí nessas questões. Questão 5. Na questão 5, nós vamos ter uma questão de V ou F, né? Assinale V como verdadeiro e F como as afirmativas falsas. As afirmações abaixo se referem à República Popular da China. Tem aí a primeira proposição. No final da década de 1950, o Partido Comunista Chinês contestou a hegemonia soviética sobre o bloco comunista, mas nunca rompeu diretamente com Moscou. Obviamente que essa questão está falsa, até porque os moldes do socialismo implantado na China foram os moldes soviéticos, então eles nunca romperam com o bloco econômico da União Soviética durante os anos 50, e sempre tiveram um acordo direto com a Rússia, inclusive com a capital Moscou. Então, é falsa a primeira proposição. Segunda, a grande revolução cultural perseguiu diversos intelectuais e tinha como objetivo depurar o Partido Comunista Chinês às propostas revisionistas. Obviamente que é verdadeiro, porque uma das perspectivas do Partido Comunista era evitar que falassem mal do governo. Falando mal do governo, obviamente as pessoas iam ser interrompidas, então ia haver perseguições, como aconteceu no Brasil durante a ditadura militar, que vocês devem estar estudando em História. Então, verdadeira. O líder Deng Xiaoping, depois da morte de Mao Tse-tung, foi ele que assumiu, como a gente estudou, promoveu mudanças a partir de um plano de reformas que reestruturou a economia chinesa. Obviamente que sim, foi Deng Xiaoping que fez com que a China virasse um socialista de mercado. E a última, a China, após as reformas econômicas, entrou em uma fase de crescimento acelerado, tornando-se a segunda potência econômica mundial, sem sombra de dúvidas. A China se tornou uma grande potência mundial com sua abertura econômica, com seu comunismo de mercado. Então, a questão correta é... Questão 5, letra B. Questão 5, letra B. V, F, V, V, V. Questão 6. Aliás, tem um encerramento aí, né? Então, vamos lá começar o encerramento. Começar o encerramento ficou bem contraditório, né? Encerramento. Também aí na página 202. Vamos lá, a primeira questão de encerramento. Na década de 1990, a China, segundo maior país em extensão territorial, com cerca de 20% da população do mundo. Aí tem aí o mapa, que vocês podem analisar também no livro de vocês, como a China aí no crescimento econômico, né? A partir dos anos 90, o crescimento territorial. Aí. Então, vocês podem ir dando uma acompanhada no livro de vocês. Primeira questão aí, ó. Representou uma parcela importante do mercado mundial, embora seu mercado interno não tenha incorporado nem um terço da sua população majoritariamente urbana. Nesse período, não era urbana, a gente já dá como uma questão errada. A população chinesa ela só veio se consolidar como uma população urbana só em meados de 2015, que se tornou mais urbana do que rural, então já está incorreta. B. Incrementou o comércio internacional, atraindo investimentos estrangeiros, extinguindo o controle migratório e desenvolvendo a produção de trigo nas terras de alta região 2. Não, de jeito nenhum. Incrementou o comércio nacional,
principalmente partindo para a perspectiva da industrialização no setor 2. Então, está incorreta. Passou por graves crises de crescimento econômico que afetaram, sobretudo, as áreas de altas secas, assinaladas em 2. Não é o problema da China, as altas secas, né, no questão rural, onde se localizam as minorias nacionais, como os tibetanos, chineses e muçulmanos. Nesse lugar não vivem muçulmanos, muito menos tibetanos, na região 3. Os tibetanos vivem ao sul, então está incorreta a letra C. Vamos analisar aí essa letra D. Revelou um expressivo crescimento econômico e taxa baixa de crescimento demográfico, apresentando clima tropical úmido com grandes áreas de agricultura irrigada na região 4. Sem sombra de dúvidas, a risicultura, que é o cultivo do arroz, se desenvolveu muito nessa região 4 por conta também das temperaturas de clima temperado, que são temperaturas bem definidas ao longo do ano. Então, está correta a letra D. Questão 1, letra D. Então, a gente já analisa nessa questão C aí, ó. Então, vamos colocar letra D na questão 1 de encerramento. Questão 2. Vamos lá analisar a questão 2. A China é o país mais populoso do planeta. É uma potência militar que tem conseguido atrair investimentos estrangeiros em grande proporção, sustentando o crescimento econômico que lhe confere um papel estratégico e crescente projeção no cenário mundial. Sobre a China, assinale a alternativa correta, incorreta, aliás. Aí tem aí, em 1949 foi proclamada a República Popular da China sob liderança de Mao Tse-tung. O socialismo implantado rompeu a dominação colonial e imperialista que havia explorado a China por quase 5 séculos. Está correta. Nós fomos ter um líder de Mao Tse-tung, a questão está correta, aconteceu no ano de 1949, está correta. Letra B. A partir do final da década de 70, o governo tomou uma série de medidas econômicas liberalizantes que propiciavam a abertura e modernização da economia por meio de políticas estatais elaboradas e controlada firmemente pelos partidos comunistas. Obviamente que sim, a abertura econômica a partir dos anos 70, liderada também pelo Partido Comunista, então está correta. C. Em busca de promover a demanda de uma energia no mesmo ritmo de crescimento econômico do país, foi construído no rio Yangtze uma usina hidrelétrica chamada de Três Gargantas, que encontra-se nas maiores centrais hidrelétricas do mundo. Tombou, inclusive, Itaipu, que era a maior usina hidrelétrica do mundo, né? A nossa de Itaipu. Então, a China, a maior usina hidrelétrica é no rio Yangtze, que é a usina de Três Gargantas. Está correta. A China, letra D. A China se caracteriza pela maior concentração populacional na sua extensa faixa litorânea local e de maior dinamismo econômico do país, onde foram criadas as zonas econômicas especiais, áreas específicas para a entrada de capital internacional, que, por intermédio de um joint ventures, associação entre empresas estrangeiras e locais, produzem para a exportação. Então, está correta, que para a abertura econômica eles criaram as zonas econômicas especiais, como nós dizemos para vocês a aula passada sobre China. E a letra E, então nós vamos logo marcar aí na segunda a letra E, que é a incorreta. No contexto da nova divisão internacional do trabalho, a China destaca-se por contar com a mão de obra abundante, altamente qualificada e bem remunerada. Mentira, que é altamente desqualificada e mal remunerada. Já está errada aí. Favorecendo o comércio interno, mas é mais voltada para o comércio externo, não é interno. Então, é a letra número 2, letra E. Vamos seguir esse texto aí da terceira questão. Vistos durante a Revolução Cultural, 1966 a 1976, como símbolo de colonialismo britânico e desperdício da escassa terra agricultável, a China, os campos de golfe se espalharam rapidamente após 84, data de abertura do primeiro clube depois da Revolução de 1949. A China hoje tem 176 campos de golfe.
A rápida proliferação dos campos levou o governo a suspender a construção de novos clubes, com o objetivo de preservar a terra para a agricultura e poupar água. Os clubes atuais ocupam 37 mil hectares e há dezenas de outros em construção. Aí tem aí, o texto se refere às contradições do processo de modernização de curso da China, entretanto o processo vem sendo elogiado de especialistas de mercado como exemplo de modernização bem-sucedida, devido às suas elevadas taxas de crescimento econômico sustentadas por um longo período. Das alternativas a seguir, assinala que não apresenta contradições sociais resultantes de um processo de modernização acelerada da China. Vamos ver aí. Apresenta um crescimento econômico de 7%, porém 800 milhões de chineses vivem com menos de $2 por dia. Então, não é a correta em relação ao texto. Lembre-se que é uma questão em relação ao texto. Letra B. O crescimento dos últimos anos está relacionado com a abertura econômica e sua posterior aceitação da Organização Mundial do Comércio. Então, a gente já marca aí a terceira questão, a letra B. Terceira questão, letra B. Então, eles tiveram acordos econômicos, inclusive, a gente analisou a aula passada, com a Organização Mundial do Comércio. Então, a terceira questão é a letra B, tá certo? Então, marca aí a terceira questão, letra B. Vamos aí para a quarta questão, que é a quarta questão da PUC, que é uma universidade católica bem famosa em São Paulo. Poluição ameaça o futuro da China. Maior fábrica do mundo, o país contamina os demais água, o solo e compromete o mar e os lençóis freáticos. De acordo com o texto, pode-se afirmar que, apesar do quadro de grave relatado, a China conseguiu mostrar que é capaz de desacelerar seu crescimento para diminuir os impactos ambientais, pois em 2006 cumpriu as metas pré-definidas da redução do consumo de energia. Obviamente que não. A China rompe qualquer protocolo que diz respeito ao meio ambiente. Vale sempre salientar. B. O crescimento econômico acelerado da China e o quadro grave ambiental decorrente causam impactos apenas na escala regional, estando ainda longe de interferir, por exemplo, nas mudanças climáticas globais. Está incorreta, afinal de contas, o crescimento acelerado da China interfere diretamente na questão do aquecimento global e na poluição exacerbada que encontramos hoje no mundo, tá certo? Então, você já está vendo que essa questão não condiz com a resposta final. Vou dar uma ajeitada aqui para que vocês possam analisar melhor essas questões. Questão C. Muito poluída pelo uso excessivo de fontes de energia e combustíveis, usinas de carvão mineral e China iniciam um investimento em usinas hidrelétricas e grande porte para aproveitar os recursos hídricos ainda bastante preservados. De preservação não tem nada na China. Vale salientar que os chineses são os que menos se preocupam com a questão também do aquecimento global. D. Os problemas ambientais da China são graves e não tão extensos em função do predomínio de economia rural. Pelo contrário, o rural da China também prejudica o meio ambiente em relação ao assoreamento. Então, a gente já descarta essa proposição. Vamos ver aí, vamos marcar já aqui nessa quarta questão a letra E. A gente já marca aí na quarta questão a letra E. A China possui cerca de 20% da população mundial e sua industrialização acelerada produz um risco ambiental muito grave. Isso porque seu objetivo é o crescimento econômico sem muitas restrições. Então, nós vamos ter aí essa resposta como a resposta correta. Então, quarta, letra E. Quinta questão, que é da Getúlio Vargas, aí vamos acompanhando a quinta questão, vou botar aqui, fica mais fácil para vocês. Quinta questão, vou botar aqui embaixo do encerramento. Quinta questão. A ascensão da China como superpotência comercial, após sua filiação à Organização Mundial do Comércio, a OMC, está provocando ondas da América Latina. A esse respeito, está correta a seguinte afirmação. O acesso ao mercado mundial tem permitido aos fabricantes chineses difundirem seus produtos, apesar de perderem para os concorrentes latinos em setores de brinquedos, textos e commodities.
Aqui na América Latina a gente consome tudo da China, tudo, basicamente tudo, ó. China, pode ter certeza, China, não sei como eu não sou da China, então na América Latina é um dos maiores consumidores de produtos chineses, então está incorreta. Bem, ao mesmo tempo que os fabricantes chineses derrubam os seus concorrentes latinos em setores como calçados, brinquedos e têxteis, aumenta significativa a demanda chinesa por minério de ferro, cobre, soja da América Latina. Então, lembre-se do Brasil na América Latina, que é o maior parceiro comercial da China na América Latina. Eles produzem, sim, insumos agrícolas, só que grande parte da produção transformada, ela vem para a América Latina. Então, a proposição B está correta. Então, a questão 5, nós vamos marcar letra B. A América Latina consome muito produto da China, mas também exporta matéria-prima bruta para a China. Vamos aí para a questão 6 agora. Questão 6 da FUVEST. Em relação às características populacionais da República Popular da China, podemos afirmar que as maiores densidades de habitantes só ocorrem nas montanhas e planaltos interiores, devido às inundações frequentes das planícies e deltas do país? Obviamente que não, até porque a agricultura que nós estamos desenvolvendo na China tem que ser altamente irrigada, porque se desenvolve bastante a cultura da risicultura, que é o cultivo de arroz. Então, não está correta. Letra B. Os indivíduos jovens tinham alta participação em sua composição, distribuindo maior parte de habitantes na zona rural. A partir da década de 2000, a população passou a envelhecer, alcançando na década de 2010 índices preocupantes, que fizeram o governo rever a política do filho único, só até então praticada. Desde os anos 70 nós vimos que a China pratica o quê? A política chamada política do filho único, que é um filho por família na área urbana e 2 filhos por família por conta da mão de obra na área rural. Então, essa proposição da questão 6 está correta. Afinal de contas, a política pública do Partido Chinês teve que rever essa política do filho único devido ao envelhecimento da população em meados dos anos 2000. Então, está correta aí a questão 6, letra B. Questão 6, letra B. Vamos já para a questão 7. A questão 7 aí. Vamos aí acompanhando, copiando, viu, pessoal? Tô de olho. Não tô de olho, mas eu tô de olho, viu? Então, se liga aí para copiar. A China é apontada hoje como uma futura superpotência mundial. Sim, é uma potência econômica mundial. Apesar de sua abertura gradual e do aumento das desigualdades sociais, o país oferece uma série de vantagens para o capitalismo internacional. Assinala a única alternativa falsa em relação a essas vantagens. O grande mercado consumidor real e potencial que favorece que o país oferece, não, a China não oferece um potencial para morada, mas sim para saída de produtos. Então está incorreta. Aliás, está correta essa proposição. É o mercado consumidor real e o potencial que o país oferece. O país é um grande potencial econômico. Letra B. A localização privilegiada junto às economias que mais cresceram no mundo contemporâneo? Não, porque os países que circulam a China do Sudeste Asiático e também da Ásia Central são países economicamente subdesenvolvidos. Então, não é o mercado dos países que fazem fronteira com a China que aumentou o crescimento acelerado da China. Então, essa proposição é falsa. Então, a gente já marca aí a 7ª questão, letra B. 7ª questão, letra B. Então, a gente pode analisar as outras. A sua população ativa está ligada a um setor secundário. A economia, as mais profundas alterações nos últimos anos. Então, a economia da China ela vem sofrendo uma alavancada nos últimos anos inimaginável, tá certo? Questão 8, da Unicamp aí. Questão 8. No Ocidente, as relações de Mao Tse-tung com o marxismo foram objeto de discussão. Alguns estudiosos questionaram se Mao era realmente um marxista, enquanto outros argumentavam que seu pensamento era baseado no stalinismo e não acrescentava em nada o novo marxismo e leninismo, que são os criadores do socialismo, né?
as ideias de Mao só foram reconhecidas internacionalmente pelo termo de maoísmo depois da Revolução Cultural. De marxista, Mao Tse Tung não tinha nada, ele era mais seguidor de Lenin e Stalin do que propriamente ideias de socialismo marxista, né, que são o socialismo real, né? O fato de estudiosos ocidentais questionar a filiação marxista dos ideais de Mao Tse Tung estavam relacionados. Aí, letra A, ao chamado conflito sino-soviético, que resultou na ruptura de relações da China e a União Soviética. Então, a gente já pode marcar aí a oitava questão como correta a letra A. A gente não tem nem como debater essa questão, tanto porque a letra A, nós vamos ter o conflito soviético que resultou na ruptura entre a China e a União Soviética, esse é o primeiro conflito. A letra B, a aliança de Mao Tse Tung com o Partido Comunista Chinês, de Chiang Kai-shek e Kuomintang, durou durante a Segunda Guerra, não é. E a organização da Revolução Chinesa, com base camponesa também operária, também não é. Então, questão 8, letra A. Questão 9, vamos lá. Questão 9, da Cesgran Rio. Alimentar mais de 1 bilhão de pessoas é um dos grandes problemas da China, cujos principais produtos agrícolas são trigo e arroz. Está pensando que a base da alimentação da China é igual ao do Japão? É peixe, é trigo, arroz, frango e carne. Inclusive, o Brasil também é um grande exportador de carne de frango e de carne bovina para a China. Nós vamos ter aí, o trigo é cultivado no norte, é incorreto afirmar, né? Aí tá uma questão que é para você marcar a questão incorreta. O trigo é cultivado ao norte, onde as terras muito férteis devido ao solo de loess, o que possibilita a associação do cultivo da soja, batata e milho, está correto. Então, as terras são bastante férteis. Eu assisto muito esses ASMR, como eu disse para vocês, e eu vejo bastante ao norte. Eu vejo bastante essa questão associada ao trigo ao norte, né? Então, está correta isso daí. E a gente está querendo achar incorreta. No sul, o arroz, como uma das principais populações uma produção de consumo do mundo, é cultivada associada ao trigo. Sim, sem sombra de dúvidas, está correta. Na área, o cultivo do arroz, principalmente nos vales fluviais do Huanghe e o Yangtze, estão nas maiores densidades demográficas do mundo. Lembre-se, as grandes civilizações elas sempre surgem à margem dos rios. E a civilização chinesa surgiu a partir do rio Yangtze e o rio Huanghe, que é o rio azul, é o maior, e o segundo rio maior da China é o rio amarelo. Então, está correta. Então, a gente já marca aí a nona questão, letra D. Vamos analisar a letra D? O principal problema nas áreas de cultivo do arroz e trigo é a reduzida participação da população chinesa no campo. Pelo contrário, há uma elevada participação ativa da população chinesa no cultivo do arroz na China e também do trigo. Então, está incorreta. 10ª e última questão. Eu sei que vocês já estão com saudades de mim, mas aí a gente vai para a nossa 10ª e última questão. Vamos analisar aí uma grande questão por sinal. Questão da FUVEST. Em maio de 2008, um grande terremoto abalou a região central da China, provocando a morte de mais de 80 mil pessoas. Sua ocorrência foi motivada pelo movimento de placas tectônicas, além da destruição das mortes provocadas pelo terremoto. Também foram postos em destaque aspectos da política de planejamento familiar da China, que resultou na redução acentuada das taxas de natalidade. Tal política de controle de natalidade, em vigor há 30 anos, apresenta uma das principais medidas a proibição de casais terem mais de um filho, estabelecendo pesadas penalidades para quem não cumprir a lei. Como muitos casais perderam o seu filho único com o terremoto, as autoridades governamentais decidiram flexibilizar a política permitindo às famílias atingirem ter outro filho. Com base nos seus conhecimentos, as informações, esse texto fala justamente daquela que a gente debateu tanto, que é aquela controvérsia política do filho único chinesa, né? Então, vamos analisar aí as proposições. A China adotou há décadas um planejamento rígido de controle familiar, limitando a quantidade de filhos por uma família. Então, a gente já sabe que a 10ª questão, a correta é a letra A, porque a política do filho único é a intervenção estatal no número de filhos que a população chinesa ela iria ter.
Um filho por família na área urbana e 2 filhos por família na área rural. Justamente por quê? Por conta da densidade demográfica elevada na China e também do alto índice de crescimento demográfico no país. Então, foi necessário adotar essa política de controle demográfico para que não haja escassez de trabalho e nem, por exemplo, problemas econômicos e sociais. Isso melhorou, inclusive, o IDH desde os anos 70. Então, a gente marca aí na 10ª questão a letra A. Bom, galera, a gente fica por aqui. Vou deixar para vocês um videozinho top da China, que vocês deverão fazer um resumo, que eu vou colocar lá na Classroom, aí junto com o nosso vídeo da aula de hoje, da correção. Eu vou colocar para vocês lá na Classroom um vídeo muito bacana sobre a cultura, a economia chinesa, que vocês vão adorar, para a gente fechar. E na próxima aula a gente vai estudar a Índia. Índia, que também tem um grande crescimento econômico e também a 2ª maior população do mundo. Então, ó, ficamos por aqui na aula de hoje. Então, corrijam e mandem essa correção para mim lá no meu e-mail, tá certo? Que eu vou receber com o maior carinho essas atividades de vocês. Então, ó, um beijo, bom final de semana, curta bastante, descanse e não se preocupe que eu não vou passar tantas atividades assim, justamente que eu vou passar um resumo do videozinho, certo? Então, corrijam a atividade e façam o resumo do vídeo, que a atividade de hoje é super leve, tá certo? Então é nóis! Até a aula que vem, até semana que vem, viu? Valeu, pessoal!